Boa noite, vamos para mais uma live. Hoje a gente vai conversar sobre o SketchUp, que é um programa, né, de computador de modelagem. E aí a gente vai falar com o Fábio sobre o SketchUp. Arthur, olá Arthur, tudo bem? É bom que você ajuda aqui. Peraí, estou colocando o Fábio aqui agora. Fábio, já te Já te chamei, já te convidei aí. Você aceitar? Olá, tá só aí, Olá, boa maravilha. noite, tá me ouvindo? Tô sim, tudo bem? Tudo ótimo, e você, Milão, como tá? Sempre é bom revê-la. Ah, trabalhando no SketchUp agora aí, ó. Arthur que tá ouvindo aí agora, tá falando que ele tá agora trabalhando no SketchUp. Maravilha, Ótimo, maravilha. maravilha. Nada melhor do que trabalhar no Sketch e ainda ouvir um pouco mais sobre o programa, sobre suas Sobre atualizações. Isso, fantástico, fantástico. Então, Fábio, obrigada por estar aqui com a gente, para a gente falar sobre esse. Oi, Mabel, a Mabel aí. Para a gente falar sobre esse programa que, na verdade, na minha concepção, pelo menos, é o grande programa para o arquiteto, né? Assim, software. Vamos falar de software, porque programa às vezes fica meio solto, mas o software, né, é desenvolvido para arquitetos. Então tem realmente uma ajuda, uma mão na roda, né? Então assim, ó, primeiro, antes logo para a gente começar, porque a gente já começa né, no assunto geral aí, porque sempre tem muita coisa. A gente manda mensagem, manda pergunta quem quiser, né, saber mais sobre o assunto e tal. E a gente vai discutindo aqui. Eu primeiro queria saber assim, para quem é indicado, eu falei agora aqui que foi desenvolvido para arquitetos, mas para quem é realmente indicado o SketchUp, que é um software, né? Quer explicar um pouquinho primeiro ele, o que, que ele é, e depois assim, para quem é que ele é indicado? Maravilha. Eu sempre até digo que SketchUp ele é mais do que um programa. Eu considero o SketchUp como se fosse um guarda-chuva, né? Porque ele tem tantas funções e você Legal. ainda pode ir adicionando também várias funções nele, Aham. que isso eu acho que é um bom diferencial do SketchUp, que ele é um programa que traz as informações de Aham. modelagem, mas ao Aham. mesmo tempo ele já tem em sua interface a possibilidade de você adicionar novos comandos, né? E ele tem uma Uhum. comunidade gigantesca na internet, não só para construir Legal. modelagens e blocos, né, Aham. como especificações de Aham. imobiliário, Aham. texturas e dentre outros materiais, mas também de novas funções. Uhum. Então, o SketchUp ele Tá acaba se certo. tornando assim um grande guarda-chuva de várias funções que você pode ir encaixando. É quase que fosse um Lego, onde Sim, você tem um programa e vai encaixando cada peça que é necessária para o seu ambiente de trabalho. Então, o entendi. SketchUp, quando ele fala assim, poxa, Fábio, o SketchUp é ideal para quem? Depende do que você deseja fazer com ele. Aham. Porque o Aham. SketchUp ele pode ser ideal tanto para pesquisa, e aí eu trago Uhum. até um exemplo meu, já que no meu mestrado eu trabalhei com modelagem também, que foi Legal. aprender um pouco sobre cidades históricas. E eu modelei a cidade de Salvador no século XVII, e eu modelei no Que SketchUp, legal. né? Você Aham. pode trabalhar o SketchUp com a finalidade para jogos digitais, onde você pode modelar e Uhum. nele fazer, exportar para outras Ambientes e plataformas, né? cenários, né? Exatamente. Uhum, uhum, E voltando para a arquitetura e para o design, o SketchUp ele se torna fundamental e para mim em três aspectos. sim. O primeiro, ele se torna muito importante dentro do ponto de vista assim, de produção. Ele Uhum, otimiza de forma absurda o trabalho do arquiteto e do design de legal. interiores. Né? Aham, Para aquele que aham. está lá no AutoCAD e está lá desenvolvendo o projeto, né? Sim. Várias linhas ali trabalhando. E quando você joga isso para o SketchUp, isso ele te dá um certo plus no trabalho, Uhum, de você gerar as volumetrias, de você entender melhor a dinâmica do seu projeto, tanto sim. do ponto de vista do layout, mas até mesmo a parte plástica do projeto, porque você está Uhum, tendo aquela visão tridimensional, e aí você consegue trabalhar a inserção de texturas, você consegue pensar a relação da iluminação dentro do seu projeto, né? uhum. Ele é ótimo do ponto de vista comercial, né? Porque Sim, você sim, sim, consegue sim. Aham. desenvolver esse projeto e ele se tornar algo muito mais vendável, com uma aparência muito mais próxima
da Do que realidade, vai da ficar, mesma né? forma, exatamente, da mesma forma como se quando você quer desenvolver um projeto, já pensando até mesmo dentro do design de interiores, você tem, né, na própria comunidade do 3D Warehouse, diversos exemplares. Posso trazer como exemplo a loja Líder Interiores. Uhum. Boa parte do que é comercializado na Na loja da loja, Líder, ela tem a eles. modelagem no SketchUp. Então você Uhum. consegue já Você já pega o inserir produto certo que você especificou e já exatamente, joga dentro do perfeitamente. seu E modelo aí aí. o cliente ele vai ter já essa visão mais aproximada daquilo que você está propondo com aquilo que vai ser executado. E Perfeito, ainda bota o perfeito. ponto de vista didático nisso. Uhum, Porque é muito comum a gente se deparar com clientes que ele tem essa dificuldade uhum, de enxergar numa planta técnica de layout aquilo que você está argumentando, aquilo que você uhum. está apresentando, Sim, mas que você tem até um conjunto, um mood board com referências, cores, texturas que facilitem ele sim. na interpretação daquele projeto. Quando você tem tudo isso, é ótimo, mas quando você traz uma modelagem do seu projeto com aquelas cores, com Uhum. aqueles materiais, tudo ali já pronto, a reação do cliente de entender o projeto, ele é instantâneo. Então, o Verdade. SketchUp, ele se torna um grande parceiro para o arquiteto e para o design de interiores justamente disso. Por ele ter uma interface altamente fácil de manusear, Uhum, né? uhum, De ele ser uhum, adaptado, o programa, ser adaptável de acordo com a sua necessidade, uhum. né? E justamente de promover esse resultado, né, que é um grande diferencial quando você apresenta o projeto já com a modelagem. Perfeito, perfeito. Você está falando aí em algumas, vamos dizer assim, algumas faces do SketchUp, né? E vamos dizer assim, algumas funções que ele acaba cumprindo. A primeira, como você falou bem aí, seria de ajudar o arquiteto ou o designer no próprio estudo de projeto, né? Porque você Exato. experimenta ali e vê e consegue ver de uma realidade, é, vamos dizer assim, mais ai, meu Deus, como mais estética, né? Com você muda texturas e tal, que às vezes numa planta baixa, a gente que trabalha bastante, né, com projeto técnico, você olha uma planta baixa, você entende aquilo, se aquilo está apertado, se não Sim, está, ok. Mas na hora que você vai botar isso em volumetria, né, alturas, vista, então eu acho que o SketchUp dá uma ajuda aí muito boa no próprio estudo do projeto. Ou seja, no primeiro momento, onde o profissional ainda está estudando o seu projeto, sim. né, fazendo as, Até mesmo no as processo experimentações criativo. no processo Até mesmo no criativo. processo criativo, quando Perfeito. você vai brincando com as texturas e cores, você percebe, poxa, essa composição aqui não está tão interessante. Então vamos É, alterar, né? exatamente. Então, de uma E certa fica muito forma, mais o fácil, né, de alterar. Muito exato. mais, muito, Então, o próprio muito, programa ele muito. estimula a Uhum, sua criatividade, perfeito. né? De você pensar de uma forma muito mais rápida e instantânea aquilo que vai ser interessante ou não, aquilo que vai estar de acordo com o briefing do projeto ou daquilo Uhum, que você almeja alcançar ou não, porque você já vê o resultado de modo imediato, né? perfeito. Então, ele já tem essa capacidade. Já tem essa capacidade. E depois você fala na questão da apresentação para o cliente. Vamos chegar nela daqui a pouco. Mas vamos focar aqui ainda nessa parte de fazer de desenvolver o projeto com o apoio do SketchUp, né? Do programa. Uma coisa que a gente tem que ficar muito, muito atento é de que não dá, porque assim, dentro de um 3D, muitas coisas são possíveis que não são possíveis na realidade. Então, eu acho isso é muito importante a gente falar, né, dentro do processo da criação do projeto, onde muitas vezes o criador, o arquiteto, o designer, o engenheiro, alguém que está ali, né, fazendo aquela modelagem, esquece de ver que algumas coisas, né, estrutura é importante, né, toda a questão viável daquilo virar uma edificação, porque o objetivo não é um 3D, ninguém vai morar dentro de um 3D. O objetivo final é uma edificação a ser construída, né? Então a gente precisa ter esse cuidado aí na hora que a gente se encanta, né, como profissional, digo, dentro desse programa, da gente não se iludir demais e depois as coisas não serem viáveis, inclusive viável financeiramente para o cliente, né? Porque é ótimo botar um monte de coisa, mas depois não está dentro do orçamento, do budget de projeto que foi determinado no início. Então, isso é super importante, a gente não se
perder nesse caminho, né? E aí depois vem a parte do cliente entender aquilo tudo, como você falou, que é muito legal. E ajuda muito, né? Porque aquela história, a gente consegue ver uma planta baixa e às vezes até a gente ainda fica meio assim, que já está tão acostumado com a planta baixa, o cliente realmente tem uma dificuldade maior de entender o espaço com a planta baixa, ou com corte, ou com a planta técnica, vamos dizer assim. Sim. Por outro lado, a gente tem que ter muito cuidado, que eu acho que isso é importante também a gente falar, de não botar coisas que não sejam viáveis, né? Então foi muito legal o que você falou aí, que tem o warehouse, gente, vamos dizer assim, um banco de modelos que já existe pronto para você pegar, por exemplo, eu quero uma cadeira modelo tal. Você vai lá nesse banco gratuito do warehouse e traz É como para... se fosse uma grande É loja, uma podemos dizer assim. grande loja virtual, né? Mas você não compra, você não paga, você só traz aquele É. modelo, já traz para dentro do seu projeto. Só que tem que ter muito cuidado, porque na hora que, por exemplo, você falou, deu o exemplo aí de uma loja que tem já os modelos da maioria dos produtos dela modelados dentro do warehouse. Só que, será que é viável aquela poltrona, aquela cadeira para o Exatamente. projeto do cliente financeiramente, né? Ou de medidas também, porque às vezes você bota, traz menorzinho, traz maior e perde a medida real do negócio e perde as proporções. Então, assim, tem que ter muito cuidado nesse sentido, né? Por É quê? isso, Porque o cliente se encanta por aquilo e depois ele não pode claro. ter, né? E isso é Porque mais do que frustrante, né? apesar, como o SketchUp ele te dá essa possibilidade, né, de Uhum, trabalhar, né, e de inserir várias informações que você julga necessário para apresentar o seu projeto, né, uhum. tanto para atender a demanda daquele projeto em específico, como também de você tornar o seu projeto vendável, né, Sim, a fim de convencer o cliente, a gente não pode esquecer da régua do orçamento do do projeto. E aí, orçamento, é. isso me lembra até o que eu conversei mais cedo com um aluno, que eu até brinquei com a frase do Pequeno Príncipe, que tem aquela frase, né? Tu te tornas responsável por aquilo que tu cativas, tu te tornas Exatamente. responsável por aquilo que você modela no SketchUp. É isso Porque se mesmo. você for colocar algo no SketchUp, na modelagem, Muito bem que falado. não, que não vai ser executado, ou no qual aquilo você não vai encontrar, Uhum. então você está passando a imagem errada. Isso. Então a gente não pode utilizar a modelagem para vender um sonho. A gente vai usar a modelagem como um auxílio Para uma realidade. daquilo que a gente quer viabilizar. Então, Exatamente, por isso exatamente. que o SketchUp, ele te dá toda essa ferramenta, mas não tira de você a responsabilidade de fazer um projeto adequado, dentro do viés financeiro, dentro do viés Sim, estrutural, dentro do você é viés do responsável técnico conforto. por aquilo. Você é responsável técnico por aquilo. Exatamente. É Né? Ele não muito vai fazer nada importante. por você sozinho. Não. Né? Você é o protagonista ainda. Então, você é o arquiteto, você é o design de interiores, você está à frente do processo. O SketchUp, Uhum. ele vai te auxiliar a materializar, dentro do ponto de vista virtual, aquilo que você já está imaginando no Né, que projeto. você criou e tal e tal. Concordo Exato. plenamente. Isso foi bem, e achei bem legal essa frase mesmo. Você é responsável por aquilo que você modela, porque e isso é uma coisa que tem que estar muito alerta, porque o que a gente vê por aí não é assim que está acontecendo, né? Infelizmente. Agora vamos falar um pouquinho mais do programa em si. Inclusive, gente, ó, Rafa, o Rafa entrou aí agora. Fábio, Rafa Por é sinal, muito, eu Rafa é o acompanho a live Rafa. de Rafa, que foi Foi maravilhosa. Viu? massa, né? Rafa é um fofo. Rafa tem um curso, já que ele entrou, eu falo, chamei ele, Rafa aqui, já chamei ele, ele tá com curso de cenografia na Casa 500, muito legal, que tá começando semana que vem, ainda tem algumas vagas, quem tá interessado em cenografia, um nicho massa, corre, fala com a gente, fala aí pelo Instagram, ou pelo direct do Instagram, ou pelo WhatsApp, enfim. Agora, o nosso assunto aqui é o SketchUp. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. A gente tem também, já tem algum tempo, né? Um curso de SketchUp na Casa 500, tá? E agora a gente está com o Fábio dando esse curso SketchUp na prática. Por que a gente coloca o nome primeiro? Quero saber tudo, Olha o Rafa dizendo. Primeiro, Vamos saber. por que a gente bota o SketchUp na prática? Porque, assim, é um curso presencial, né, Fábio? E que, assim, que vai... Por que é legal de ser presencial, né? Porque tudo que você tem de dúvida na mesma hora é tirado, é dentro do seu próprio computador, então já fica tudo do seu jeito, enfim.
é uma forma bem interessante. E também, uma coisa que eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho aqui para desmistificar isso. Porque as pessoas acham que o SketchUp eu mexi, vi um videozinho no YouTube e comecei a mexer e já sei, já domino o SketchUp. E isso é um tiro no pé. Por quê? Porque ele é um programa tão completo, com tantas possibilidades, e a pessoa simplesmente não consegue aproveitar nem meio por cento do que ele é, né? Fala um pouquinho disso pra gente, Fábio, por favor, assim, em relação a isso, né? Porque a base, também, assim, já só deixando para você continuar, a base Uhum. de desenho no SketchUp, se ela não for bem feita, o resto vai quebrando tudo, né? É aquela história, é que nem uma casa, construiu Sim. sem um bom alicerce, já era, cai tudo, né? Subir vai caindo tudo. E aí eu queria que você falasse sobre isso aí, sobre essa questão do SketchUp, porque as pessoas se iludem, achando que Sim. 10 minutos de vídeo no YouTube domina o SketchUp, né? Exatamente. Ajuda. Não vou dizer que não ajuda. Claro que Sim, para ajuda. ter Às vezes, até uma gente noção que já tem um geral, bom tempo. claro. Eu mexo no SketchUp desde o Google SketchUp 6. Ou seja, isso tem muito Não tempo. vamos nem O falar SketchUp de nem tempo. pertence mais a Google. Uhum, Então, claro que volta e meia, até eu mesmo tenho alguma dúvida, poxa, eu vou lá rapidinho, dou uma consultada rápida no YouTube, uhum, poxa, qual é aquele comando mesmo e tal, como é que eu faço isso? Claro que claro. ajuda, mas o Uhum, principal, né, que muitos precisam até entender, que dentro de quando você faz um curso do SketchUp, uhum, né, sobretudo é um curso presencial, e sim, você já tem uma atuação, você pretende ter uma atuação, né, utilizando aquele programa, você vai dentro desse curso, além de ter, obviamente, um material muito mais robusto, claro. né, e as dúvidas ali diretamente com aquele que vai estar supervisionando, aquele que vai estar ensinando o curso, Uhum, você vai poder ter esse feedback direto com essa pessoa, né, com o professor, no caso comigo, sim. e ao mesmo tempo já começar a trabalhar o SketchUp pensando na sua forma de trabalho. Porque não adianta você pegar Vai, vídeos ali, sabe, soltos no sim, YouTube, né, sim, que vai sim. te ajudar momentaneamente, mas ele não vai te ajudar a entender profundamente aquele programa e de que modo aquele programa Vai ser vai te auxiliar adequado a no seu você, dia a né? dia, Isso, né? Tem gente que perfeito. até hoje não sabe que SketchUp tem template, Uhum. né? E que você pode modificar a interface do SketchUp e adicionando não só os comandos, mas informações que são importantes para o tipo de projeto que você Que vai você trabalhar. usa, claro, claro, Então, claro. assim, e tem gente que já passa, poxa, eu mexo no SketchUp há muito tempo e não sabia disso. Achei que, mas você Uhum, fez um curso, pois você leu algum material, está ciente das atualizações que ocorrem no uhum, SketchUp, uhum, que às vezes não uhum, está, porque acessa de modo muito esporádico. Então, uhum. o curso ele vai te dar essa base, É, né? Claro que com o tempo o SketchUp vai atualizando, vai aparecer função nova, como até nos Reels. Eu tenho até falado aqui uhum. no Instagram, por sinal, semana que vem tem até uma novidade bem bacana que eu vou estar postando Massa. aqui no Instagram sobre o Gente, SketchUp. acompanha, hein? Acompanha aí que a gente tá botando um monte de pílulazinha aí de novidade que o Fábio tá trazendo pra gente no Instagram da Casa 500, tá? Então, continua acompanhando. Exatamente. E o curso, ele vai te dar um panorama geral do programa, mas ao mesmo tempo vai te ensinar como você adaptar essa ferramenta com o que você faz. Porque o Perfeito. SketchUp, ele é isso. Você Ele precisa aprender a é. mexer nele, mas Aham. ao mesmo tempo ele precisa se adaptar ao que você propõe, né? Uhum. A sua Perfeito. dinâmica, tá? Uhum. Massa. Eu vejo uma coisa também. Assim, tô falando da nossa experiência, tá? De turmas anteriores e tal, na Casa 500. E às vezes as pessoas fazem curso online e chegam dizendo, não consegui me adaptar, não consegui aprender nada. Justamente pelo que você está falando. Porque o curso online ele é genérico, ele vai falar ali Sim, né, do programa de uma forma genérica, mas ele não está no um a um junto com o professor, colocando isso no sim. molde da pessoa, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você começa uma modelagem no SketchUp do zero, é uma opção, né? Ou você começa com uma base, por exemplo, do CAD. É isso? E do BIM, pode vir, do Revit? Como que funciona só? Me fale rapidinho aí sobre essa questão. Tipo assim, tem alguém que quer... várias pessoas, inclusive há pouco tempo uma me perguntou, uma aluna, né? Eu queria fazer ArchiCAD ou SketchUp. Qual dos dois eu faço? Eu falei, pô, depende do que você precisa, né? Então, Exatamente. fale um pouquinho para mim isso, porque as pessoas às vezes têm essa dúvida. Elas querem se atualizar, né?
e não sabem se devem fazer o Revit, o ArchiCAD ou o SketchUp, né? Todos são programas fantásticos. Só, gente, pontuando aqui, tá? E temos todos eles na Casa 500 também, quem quiser de outros. Mas o Sketch, eu queria que você falasse aí por que o Sketch. Porque, assim... Pronto. Então, o Sketch, ele se dialoga tanto com o Revit quanto com o ArchiCAD. E aí Legal. é até bom fazer uma diferença, né, sobre o que é o Sketch e o que é o Revit e o ArchiCAD. Né? O Revit e o ArchiCAD, eles são conhecidos como softwares BIM, né? Onde a plataforma BIM, né, que ele auxilia você a construir o projeto, e muitas vezes o povo se equivoca achando que BIM eu estou projetando aqui e já saiu 3D. A proposta do BIM vai para além disso. Né? A ideia dele é a integração entre múltiplas disciplinas dentro do mesmo projeto. Então, você desenvolve um projeto no Revit e aí, em paralelo isso, o próprio engenheiro pode fazer a contribuição de engenheiro elétrico, hidráulico e assim vai sucessivamente. O SketchUp, ele não é BIM. O SketchUp, ele é o que a gente chama de 3D Computer Aided Design, né? Ou seja, ele é um desenho auxiliado do computador, só que de uma forma 3D. E ambos se conectam, né? Eu posso até utilizar com experiência própria que nos meus projetos da FAO Arquitetura, eu desenvolvo os projetos no ArchiCAD, mas eu passo ele no SketchUp para trabalhar a parte de interiores ou melhorar a textura, né? Porque aí vem um ponto que para mim... né? Fica melhor da parte estética e a apresentação do cliente, que foi uma das coisas que você falou aí que era legal. Exatamente, porque o nível de detalhamento da modelagem do SketchUp, em alguns pontos, ele é superior ao Revit e ao ArchiCAD. Né? Isso também graças a alguns plugins que você tem no Sketch. Um dos plugins que eu vou até mostrar no curso, e é um plugin até gratuito, que eu vou até disponibilizar para aqueles que vão estar realizando o curso, chamado Floor Planning, né? Que ele é um plugin onde você determina o tipo de piso, né? A espessura do piso, a espessura do rejunte, a profundidade do piso, né? Se você quer ele no padrão correto, ou diagonal, ou com outro tipo de padrão, e ele transforma tudo isso em modelagem. Quando você vai renderizar isso, não fica aparecendo aquela imagem lisa, aquele chão liso com as texturas diferentes. É como se ele construísse peça por peça do piso. Né? Então, o SketchUp ele traz esse detalhamento muito mais aprofundado na modelagem. Então, ele vai servir para você. Se você, Fábio, no meu escritório, ou então eu trabalho com AutoCAD e eu quero utilizar o SketchUp. Dá para utilizar os dois. Você pode simplesmente pegar uma planta baixa, que você trabalha no AutoCAD, importa, gera volumetria e aí faz o projeto. Fábio, eu não trabalho com AutoCAD, eu não sei AutoCAD. Isso impede de utilizar o SketchUp? De maneira nenhuma. Pode começar você passar o projeto cadastro que você tem de modo direto para o SketchUp. Né? Claro que você converter, importar um arquivo, uma planta em DWG para o Sketch já dá um adianto, mas se você fez o seu levantamento cadastral ali, se você tem as informações da planta em PDF, você consegue passar isso para o Sketch. Você vai trabalhando com as linhas, com a volumetria e você vai gerando toda a sua modelagem. Então, o SketchUp, ele auxilia os outros programas e tem o que a gente chama de interoperabilidade, né? Que é você dialogar com outros softwares. Então, ele dialoga bem com o AutoCAD, dialoga bem com o Revit, dialoga bem com o ArchiCAD. E também pode trabalhar de forma sozinha, sabe? De o quê? Fora os outros renderizadores. E ele pode trabalhar de forma autônoma, ou seja, você não precisa utilizar o Revit, o ArchiCAD, o AutoCAD para utilizar o SketchUp. O que vai determinar essa correlação entre os programas vai ser justamente aquilo que você trabalha. Aquilo que você precisa, né? Isso, exatamente. Perfeito. Então, por exemplo, alguém que só trabalha com interiores, ele não precisa de um Revit. O Revit é meio complicado para interiores, né? O ArchiCAD interiores é legal também, porque você tem o ArchiCAD que tem uma linha mais simples, vamos dizer assim, que é simples, não é simples nem a palavra, mas mais direcionada para interiores, né? E aí dialoga bem, mas eu acho que o Sketch é um baita programa legal para quem faz interiores, né? Para interiores, ele é o primeiro colocado. Entendi. Assim, para mim, de longe, ele é o primeiro colocado, justamente pelo fato de ele ter essa grande comunidade que auxilia o SketchUp. Aí você tem o 3D Warehouse, que você falou mais cedo, e aí você tem N fabricantes. Eu citei a Líder, mas você tem fabricantes
Sim. disponibilizam os materiais Aham. modelados. Aham. Electrolux disponibiliza Perfeito. todos os Aham. eletrodomésticos lá. Samsung disponibiliza os seus eletrônicos. A Aham. Eliane, que é de revestimento, e a Portinari traz também as suas texturas e já traz até a textura Aham. já tridimensional, não é nem só a cor, né, ou a imagem em alta resolução, mas ela já traz Sim. a A modelagem das modelagem. suas texturas. Já, que legal, Então, cara. isso se torna muito mais rico de se Uhum. trabalhar Uhum. a E o parte de resultado fica interiores. muito mais realista e mais simples de trabalhar, né? Porque depois que Sim, você trabalha a modelagem da forma correta, e assim, foi por isso que eu falei para você um pouco de que a gente precisa fazer a base certa, porque eu já peguei projetos feitos por outras pessoas que me entregaram para eu finalizar ou qualquer coisa assim, no SketchUp, que a base estava toda mal feita, enquanto você vê, tá invadindo dimensões erradas, assim, né? Às vezes tem um buraco lá no chão, você fala, cadê o buraco? Porque o cara fez e o negócio saiu em outra dimensão, né? Porque é uma dimensão de 3D, então você tem que saber trabalhar com aquilo, a base, senão você não dá em diante, você só sai se estragando, né? E eu já peguei justamente trabalhos em cima de outras pessoas que começaram, que eu preferi abandonar e começar do zero. Porque sim. tem E tem outras toda essa funções questão também. do. É você entender as outras funções que existem no programa que vai te Uhum, auxiliar no desenvolvimento da uhum, modelagem. Às vezes a isso. gente pensa, não, criei um retângulo, botei lá, empurrar, gerei uma parede. E estou Pronto. desenhando o piso. Mas, gente, você tem layers que você pode trabalhar no SketchUp. Você Sim. tem você pode transformar grupos e componentes, que são Uhum, coisas diferentes no SketchUp. sim. Que você trabalhando por grupos, você separando cada modelagem que você vai fazendo, né? Cada face, de acordo com o seu layer e de acordo com o seu grupo, isso vai evitar de você, às vezes, eu preciso apagar uma coisa sem que você apagou uma coisa e apagou uma outra Apagou. parede. Porque estava Exatamente. um interligado com o outro, porque o programa ele vai entender que aquilo tudo é uma modelagem só. Então, Perfeito. o curso, quando você entende cada função, aí você vai Você conseguir começa trabalhar certo. melhor na sua Uhum, modelagem. uhum, uhum. E aí, é como você estava falando, você vai chegar. Depois que você faz essa modelagem toda correta, a parte de acabamento, assim, se trocar de pedra para cerâmica, para vidro, o que você quiser, é muito rápido, é muito simples, Sim. porque a base está toda pronta, né? É Então muito isso é mais que é legal, que, né, E que você às vezes, consegue dar essa, porque o essa SketchUp variada. você Uhum, consegue fazer modelagem assim, até em grandes escalas, né? uhum, E às vezes quando você tem um arquivo lá muito grande, com muita informação, né? uhum. Você tenta às vezes, poxa, eu quero corrigir uma modelagem específica e aí eu não estou conseguindo visualizar. Quando você trabalha com os layers e os grupos, você consegue desabilitar aquilo que você não quer ver e vai aparecer somente aquela modelagem que você quer corrigir. Legal. E às vezes quando a gente esquece de trabalhar com essas questões de layer, de classificação de cada modelagem, você vai ficar lá Uma coisa uma hora grande caçando aquela modelagem e ali e, perdendo tempo. e perdendo Então, tempo. esse é o fundamental. Às vezes a gente pega uma informação rapidinho no YouTube, não, já sei como fazer, e vai lá mandar É, brasa. Não é. necessariamente. Você precisa também conhecer as outras funções que você tem no Perfeito. SketchUp que vai te auxiliar. Perfeito, perfeito. Peraí, deixa eu só dizer aqui, Jussi, saudades, beijo pra você também. Eu tô com saudade de live, que você não tem ideia. Kleber, querido, e um monte de gente que tá aqui, tá? Vamos continuando. Cândida tá aí também, Marcos também tá aqui de novo, que massa. Deixa eu te falar, a outra coisa, e a parte das renderizações, né? Porque também vamos separar aqui assim, a base, vamos lá, CAD, e depois joga para o Sketch, faz a modelagem, faz a planta técnica no CAD, que às vezes é bem mais rápido, ainda mais que quem está já acostumado, né? Faz a base toda da planta baixa no CAD, joga para o Sketch, sobe a modelagem e vai para uma renderização, Sim, porque o Sketch ele dá um acabamento, vamos dizer assim, uma sim, renderização, mas a gente sempre usa uns auxiliares para ter mais realidade, é isso? sim. Você tem duas possibilidades de apresentação no Hum, SketchUp, sim, né? sim, sim. Você tem a renderização, que obviamente é a cereja do bolo, é onde você traz, né, o que a gente chama de fotorrealismo no projeto. Boa, E aí você isso. tem N renderizadores, Aham. tanto aqueles que são externos, né, que são os mais conhecidos como Lumion, como Twinmotion, ou aqueles Hum, renderizadores que você já trabalha dentro do programa, uhum, né? uhum. Recentemente,
né? A Trimble, que é a empresa que comercializa e fabrica, desenvolve o SketchUp, e meio que agora remodelou um pouco as estruturas de como lança os programas, né? Você tem o SketchUp Free, né? Que é você acessa na nuvem, você tem alguns comandos básicos. Você tem o SketchUp Go, que é mais voltado para plataformas móveis, ou seja, aqueles que têm o iPad. Hoje você consegue trabalhar com o SketchUp no iPad, né? Já o SketchUp Pro, que é um SketchUp que todo mundo já conhece, que tem todas aquelas funções, ele subdividiu em duas novas, né? Você tem o Pro, que é o comum, onde tem todas essas funções, né? Só que agora tem o Studio, onde ele fez uma parceria com uma outra empresa, onde já tem um renderizador nativo no Sketch, que é o V-Ray. Todo mundo já também conhece o O V-Ray, V-Ray tá né? dentro do Sketch, não Então, sabia assim, não. você tem duas Olha. opções. Ou você pode adquirir a licença do V-Ray por fora, ou nessa licença nova do SketchUp, que é o SketchUp Studio, você adquire os dois de uma vez só. E aí, o bom do V-Ray é que ele é um renderizador que tem um nível de integração com o programa, sabe? Que é quase como se fosse um programa só. Claro que o V-Ray ele tem demanda diferente, ele tem conhecimentos diferentes, né? Você tem cursos diferentes, você tem o curso SketchUp, você tem o curso V-Ray, porque apesar de estar lá dentro do SketchUp, ele é um outro programa, mas agora o próprio SketchUp, ele meio que tá querendo desenvolver assim, como se fosse todo um encadeamento de projeto. Você gera a modelagem, se você quiser desenvolver uma planta, você gera as vistas, importa isso para o Layout, que é um programa do próprio SketchUp, para gerar as plantas técnicas. É bem Né? legal, gente. E se você quiser renderizar, você renderiza direto pelo próprio V-Ray. Em paralelo a isso, para aqueles mais antigos que nem eu no SketchUp, mas alguém já deve ter reparado quando instala o programa, que sempre vem 3 ícones, né? Você tem lá o SketchUp, você tem o Layout e você tem um outro chamado Style Builder, né? Esse Style Builder, ele ajuda você a criar mais ou menos interfaces mais artísticas de apresentação do SketchUp. Então, quando você está lá projetando, você certamente já deve ter visto lá uma aba além de cena, você tem uma aba que você escolhe que tipo de visualização você quer, né? Às vezes você tem uma visualização de tipo de croquis, você tem uma visualização que de você crayon, apaga, né? Você meio que tira aquelas linhas, né? Então fica só a modelagem. E agora, no 2023, né? Esse eu não vou nem fazer um reel, eu vou até avisar de primeira mão na live, que agora o SketchUp ele detalhou um pouco mais disso. Então você consegue meio que alterar o efeito de céu dentro do próprio SketchUp. Que antes você tinha que alterar a cor sólida. Então, ou o céu estava cinza, ou o céu estava azul, ou o céu estava... Gente, você sabe que... Agora você pode dar um efeito degradê. Então, eu posso criar uma imagem e eu quero que aquela imagem, sem renderizar, eu quero dar um efeito de entardecer. Então, você consegue fazer esse degradê no céu do SketchUp na versão 2023. Então, você também consegue dar esse ar artístico também dentro da modelagem. Então, além da renderização, você tem esses efeitos que você pode trabalhar no programa. Pô, que massa isso, viu? Porque eu acho o seguinte, o céu faz toda a diferença num 3D. Às vezes eu pego, ainda importo para o Photoshop para poder colocar um céu, às vezes um céu de uma foto real, entendeu? Para poder ficar legal. Então, realmente isso aí vai ser realmente uma coisa bem legal dentro do SketchUp. O céu poder ter vamos dizer assim, uma apuração melhor, né? Pra você fazer um cuidado melhor você nele. conseguir editar ele de uma forma que você trabalhe artisticamente, mas fique um pouco mais próximo, né, daquilo que seja comercialmente vendido visualmente. Porque a gente entende que quando a gente trabalha com renderização, aí entra um outro fator, porque renderizar um projeto, você precisa ter um computador um pouco mais robusto. Você consegue até em um computador acessar o SketchUp, mas renderizar, seja imagem ou vídeo, ele já consome ou exige do computador uma certa robustez na programação. Então, ele te dá mais ou menos assim, essa outra saída. Se você não tem um computador que consegue renderizar, pelo menos você consegue estilizar a imagem. Você consegue editar de uma forma mais artística e ele consiga também se tornar viável. Exato, porque na verdade ele já faz isso dentro do próprio programa. Do próprio programa. Entendi. Agora você falou de uma coisa importante. A gente opta por computadores gamers, não é isso? Por causa de placa de vídeo, é isso? Sim. Optando sempre pelos gamers, né? Que seria a placa de vídeo. O SketchUp em si,
até mesmo a versão 2023, Aham. né? Você até consegue rodar se você tiver um notebook com a placa on-board, ou até mesmo um computador com a gente chama de placa on-board, é que você não tem aquela placa de vídeo Sim, separada, sim, né? sim, Ele sim. consegue acessar. Mas renderização, que ele tem um nível de processamento e de criação de imagem muito maior, aí de Uhum, fato uhum, são os computadores e notebooks mais robustos. Então você tem essa linha gamer, como se fala hoje, né? Tanto para desktops quanto também para notebooks. Então, perfeito. essas linhas gamers também, ele é fundamental para quem trabalha com maquete 3D e principalmente na parte de renderização. Uhum. Então, quem está ouvindo aqui, não se assuste, eu não tenho um notebook gamer, eu não tenho um computador gamer, não vou rodar o SketchUp. Não, você O consegue sketch rodar o roda, o SketchUp, sketch roda. mas você não, Agora, na hora que talvez começa você não consiga renderizar renderizar no nível a de, depender, né, a uhum, depender também do tipo de renderizador. claro, Né? Isso é até uma coisa que eu vou falar no curso, dos tipos de renderizadores que você tem, legal. né? Aham. E ver qual se adequa ao seu Ao que você computador. precisa e claro, claro. Hoje em dia, a gente já tem, a gente chama de renderização na nuvem. Então, você não precisa Hum, baixar um renderizador. Você faz um hum, upload do arquivo, né? E nele você consegue trabalhar na nuvem essa renderização. legal. Claro que, infelizmente, essas plataformas de renderização na nuvem não São são mais, gratuitas, é, né? Mas você consegue renderizar sem ter esse custo a mais. Poxa, eu vou ter que comprar um outro equipamento, eu vou ter que ter um uhum, equipamento mais robusto. Não, você faz uma assinatura dessa renderização na nuvem, edita pelo computador, porque o principal aí é só você ter conectividade com a internet, sim, porque o sim, renderizador ele não vai utilizar seu computador, ele vai utilizar o servidor do fabricante para gerar essas imagens para você. entendi, entendi. Então você já tem hoje essas três formas, né? Você tem a renderização dentro do próprio Dentro do SketchUp, computador. a Ah, renderização com outro programa fora, como o próprio Lumion, o uhum, Twinmotion, ou essa uhum, renderização através da nuvem também. perfeito, perfeito. Você falou de maquete 3D, e os vídeos? E a questão dos motions, né? Da coisa com movimento, os Sim, vídeos. Sempre a gente parte de um modelo do sketch, né? Então, por exemplo, sim, sim. você quer o Twinmotion que você falou. O Twinmotion, ele é bem interessante para você fazer vídeos, né? Faz Sim, uma coisa sim. bem interessante. E é simples de usar, inclusive, é bem legal esse programa. Mas toda a base é no SketchUp. Toda a modelagem é no SketchUp. E eles se Exatamente. comunicam, né? E aí, o que acontece? É, o, Na hora que você quer alterar alguma coisa, por exemplo, fiz lá, estou na renderização, fiz no Twinmotion, quero fazer o videozinho, mas o poste que você botou na rua está no lugar errado. Aí você vai para dentro do Sketch e mexe, que é muito mais fácil do que mexer lá no programa de renderização, né? No caso do Exatamente. Twinmotion, né? Eu, Então é isso que você falou, particularmente, essa relação dos programas é é, muito boa com o Sketch, né? é isso. A interoperabilidade operabilidade do SketchUp, ele é Uhum, fantástico. uhum, Eu utilizo, dentro dos meus projetos, eu trabalho principalmente com ArchiCAD, sim, SketchUp e Twinmotion, sim. né, na renderização. Nesse trio E aí, assim, né? Uhum. o diálogo do SketchUp com esses programas é infinitamente superior, por exemplo, do que se eu for comparar com outros programas, sabe? Uhum, Tanto que no uhum, Twinmotion ele tem quando você baixa o renderizador, uhum, uhum. né, você tem um plugin nele chamado Direct Link, que Hum. esse Direct Link ele permite, se você quiser, abrir os dois programas ao mesmo tempo. Você abre o SketchUp e você abre o Twinmotion, você está lá no Mexendo Twinmotion em um e ajeitando, vendo o que é que né? tá. Massa. Mexendo lá, agitando as coisas, mas chega assim, Ah, eu quero alterar essa textura, então eu quero mover esse bloco aqui de lugar no SketchUp. Com o SketchUp aberto, você moveu, quando você vai já pro tá. Twinmotion, ele já atualizou. Então, assim, Legal. o nível de afinidade entre esses programas, né, Que ele massa. é absurdo. É. Então, assim, ele é muito importante, né? Acho que a faceta do SketchUp é justamente essa, de ele não só você consegue trabalhar bem nele, como as Uhum. informações que você gerar nele para outros programas, ele ocorre Funciona sem nenhum super tipo de bem. problema. Ele Uhum. funciona super bem. Entendi. Massa. Isso é massa, isso é massa. E aí, assim, quando, quando você conhece melhor o Sketch, né, no caso, e os outros programas, você entende o que é mais fácil fazer em cada um. Né? Com Por exemplo, toda você certeza. está no Twinmotion, às vezes botar a parte de vegetação no projeto é muito mais fácil no Twinmotion do que no SketchUp, ou vice-versa.
né? Estou dando um exemplo aqui. Mas aí você já sabe como você vai, que é aquilo que você falou. O que acontece? É a mesma coisa quando a gente faz um projeto de arquitetura. Se você sabe onde você vai começar, para saber onde você quer, né? Onde que você quer finalizar isso, se você entende o processo, você consegue andar nisso de forma alinhada, né? E é a mesma coisa do sketch. Se você conhece o programa, domina ele, você sabe que aquele quadradinho que você vai botar aqui, que consequência ele vai ter lá atrás na hora que você quiser renderizar aquilo ali, entendeu? Então, eu Por acho isso que que é isso é bem fundamental dentro de interessante. um curso, quando você faz um curso presencial e você tem essa possibilidade de conversar com o professor, porque ele não vai estar só tirando sua dúvida referente a uma É, função, mas ele vai buscar também entender de que modo você quer que esse programa se encaixe naquilo que você faz. ele te E ajuda a isso vai te dar uma planejar. noção de em que momento eu vou utilizar o SketchUp, para que finalidade eu vou utilizar o SketchUp, né? E que isso pode variar também de projeto para projeto. Uhum. Um exemplo que você deu foi muito bom, de você, é muito melhor eu trabalhar, inserir vegetação no Twinmotion, porque o nível de realidade, né, na vegetação do Twinmotion, dentro de uma renderização, ele é muito melhor do que no SketchUp. Então, eu já sei que eu não vou precisar modelar ou inserir esse elemento no SketchUp. Mas se eu quiser fazer uma vista no SketchUp e eu gerar essa vista para o layout, então eu vou ter que inserir os blocos de humanização, o bloco de vegetação, É dentro verdade. para essa Para finalidade. essa Então, é finalidade. você entender como o programa vai se encaixar em cada projeto e no seu modo de Uhum. trabalhar. Então, quando eu comecei a mexer no ArchiCAD, eu até achava assim, ih, rapaz, depois de tantos anos mexendo no SketchUp, será que eu vou abandonar? Eu Isso. trabalhando no ArchiCAD, eu percebi que não. Eu só fiz ressignificar ele. Então, eu sei que Uhum. para o ArchiCAD eu preciso para isso, isso e isso, ou seja, para desenvolver minhas plantas técnicas, para eu começar a Uhum. pensar no projeto, ter essas informações muito mais técnicas né, da parte da Sim, obra em sim. De si, obra. eu Uhum. preciso nele, mas se eu quiser trabalhar a parte mais artística, a parte de modelagem, a parte de Fachada, interior, perspectiva, o meu interiores. SketchUp está ali, tá? E eu quero gerar uma imagem mais fotorrealística. O Twinmotion está ali. Então, ou seja, Perfeito. eu já criei meio que minha mesa de trabalho na arquitetura, sabendo quais são os programas que eu vou utilizar e em que fase do meu projeto eu vou utilizar. Isso, perfeito, perfeito. E é aí que você falou, isso é você, porque cada um vai ter suas Exatamente, necessidades pelo seu próprio exatamente. perfil de trabalho, perfil de cliente, nicho que atua, essas coisas, entendeu? É, Exatamente. Às vezes, para uma pessoa, o ideal é trabalhar o AutoCAD com Sketch. Para um outro, é o SketchUp e o Promob, né? Que uhum, também trabalham, dialogam uhum, bem. Ou então, não, Fábio. Poxa, para o que eu quero fazer, só o SketchUp me basta, porque eu consigo trabalhar com o SketchUp. No SketchUp eu jogo as informações que eu quero para o layout. E às vezes perfeito, eu não quero renderizar, quero uma imagem mais artística. Perfeito. tá Você. ótimo. Aí eu digo, É, o curso ele atingiu o objetivo duas vezes. Primeiro, que você aprendeu o programa. E segundo, que você soube encaixar esse programa no seu no trabalho. que você Que esse é precisa, fundamental. isso, Esse é o exatamente, SketchUp exatamente. na prática, né? É, Que o termo SketchUp na prática está nisso. Não é é só você isso, aprender o programa, é isso mas é mesmo. você juntar com o que você faz, com a sua atuação profissional. Perfeito, para sua realidade, né? Para sua realidade Exatamente. profissional. Não, e como você falou, e às vezes, Fábio, eu sinto muito isso no escritório. Depende do cliente e do próprio projeto, né? Às Exato. vezes a gente faz um projeto maior que tem implantação de praças e coisas nesse sentido, que às vezes vai direto de, sabe, enfim, vai já pro filmezinho e tal, e passa muito pouco pelo sketch, faz só uma modelagem rápida para poder fazer o resto das coisas lá no Twinmotion, por exemplo. E ao mesmo Sim. tempo, às vezes a gente está com uma coisa de interiores que é muito mais detalhadinho e tal, que a gente trabalha mais dentro do SketchUp mesmo. Isso é bem interessante. Tá, então assim, ó, vamos resumir, a gente já está com o tempo super corrido aqui, mas vamos resumir. Quem pode, o que a pessoa precisa para aprender SketchUp? Precisa, eu acho que alguma noção de projeto, né? Porque ajuda, né? Sim. Mas se bem que É eu vou falar uma fundamental. coisa, viu? Eu vou falar uma coisa. Eu tenho dois exemplos malucos aqui em casa, né? Minha menina, que não tem nada de arquitetura nem nada, e fez um curso de sketch e mexeu bem. Ela fez comigo a época que eu fiz, aqui na Casa Guinness também, e aprendeu a mexer e sabe mexer. Não é arquitetura, está na área de saúde agora, está em medicina e tal, mas enfim, adorou o programa, ficou doida. Outro dia ela falou, ai, eu vou voltar a mexer nisso e tal. Então,
Porra, uma pessoa que não tem nada a ver com a área, mas adorava jogar Minecraft quando era novinha, que eu digo, muita gente vai fazer arquitetura por causa daquele joguinho, Minecraft, né? Quando a gente chega para os meninos na graduação e pergunta né, no primeiro semestre, por que vocês Sim. vieram fazer arquitetura? Aí fica tudo assim, tímido para responder. Eu falo, já sei, vocês jogavam Minecraft e gostavam, e começam a rir, é isso mesmo. Então, Na minha época, o povo dizia que jogava The Sims, mas para mim, eu até confesso que SketchUp ele chegou um pouco antes de arquitetura, né? A arquitetura para mim foi? chegou depois. Ah, Porque eu lembro que The eu Sims decidi aí, ó, fazer arquitetura Júlia, The no meu Sims. último ano de ensino médio, mas eu já tinha mexido no SketchUp. Uhum. Porque o SketchUp, a minha ideia na época era trabalhar com modelagem, Sim. né? E aí pensei até na modelagem de jogos. Uhum. Então, aí pegando a sua pergunta sobre para quem serve SketchUp, eu digo que SketchUp, ele não é um programa de arquitetura, ele é um programa também para arquitetura, assim como é para design de interiores. Mas, pô, Fábio, eu quero aprender mais sobre modelagem, né? Porque sei lá, eu quero trabalhar a modelagem dentro da questão de, sei lá, criar algumas modelagens para o metaverso ou para NFT, trabalhar dentro dessa perspectiva virtual. O SketchUp ele serve para você também, tá? Então, assim, claro que a bagagem prévia para o SketchUp, isso vai de acordo com qual é o seu objetivo com ele. Se você quer trabalhar o SketchUp para modelagem de projetos de arquitetura, de design de interiores, claro que essa informação técnica ela é prévia, ele é um conhecimento prévio e necessário para isso, Sim, né? sim, Por sim. isso que a gente falou nisso. O SketchUp não vai tirar de você o protagonismo técnico e profissional, Não, né? Ele não vai fazer o projeto ele por não você. substitui isso. Exatamente. Ele é uma Então, ferramenta para você. exato. Então, você vai precisar ter essas informações prévias, Claro. esse conhecimento prévio. O que você não precisa para aprender SketchUp? Você não precisa ter um conhecimento avançado de AutoCAD. Você não precisa ter um conhecimento, sabe, avançado ou básico de ArchiCAD, de Revit, né? Mas você precisa ter a noção técnica do projeto. De um projeto e tal, de planta baixa, de tudo. Ó, Júlia falou, é The Sims. Esse eu nem sei o que é The Sims. Para mim é Minecraft. The Sims foi da minha época, né? Que era um jogo que você construía casa, né? Então, assim, já dava essa proximidade. Já dava essa proximidade. Ó, Ine Arquitetura falou aqui que foi trabalhando em ajudante mesmo, trabalhando de ajudante em obra que começou a se interessar por arquitetura, tá vendo? E olha que esse conhecimento, ele é primordial, porque assim, você ter essa noção da prática da obra, você ter essa visão é fundamental para quando você está na prancheta. É show de bola mesmo. E aí, Júlia complementou aqui que o layout permite a gente fazer a diagramação de pranchas, que é fantástico. Eu amo o layout também, sabia? Eu acho o layout massa. Então, ou seja, o que a gente está falando? O layout, porque assim, seria o grande questão do sketch, é dizer assim, o sketch é só para uma apresentação de perspectiva, visual, mas não é técnica. Mas quando entra o layout, ele pega aquilo que você construiu e transforma em linguagem técnica, com espessura de linha, com tudo direitinho, né? Dentro do que precisa numa planta baixa, num corte. E ainda vou além, porque às vezes tem muito profissional ou muito estudante ou muito entusiasta do SketchUp que só foca lá no SketchUp e esquece da potencialidade desses programas adicionais ao SketchUp. É verdade. Então, assim, o layout, às vezes a gente pensa, como a própria Júlia trouxe, de fazer essa diagramação das plantas, pensar dentro de uma perspectiva mais técnica. Sim. Mas quando a gente pensa, um exemplo, em um concurso de arquitetura, onde você precisa ter aquela prancha artística, você consegue fazer isso no SketchUp ou no layout? No layout, porque você consegue gerar os tipos de vistas diferentes, artísticas ou não, gerar uma imagem renderizada e você montar essa apresentação dentro do próprio layout. Do layout. Ou Vindo então, direto do sketch. Se você quiser gerar um conjunto de vistas de um ambiente muito mais artística, né, para que o cliente ele consiga ver, né, os mobiliários, todas as texturas, né, sem ter aquela informação técnica, mas muito mais artística mesmo, né, você consegue fazer isso, gerando uma perspectiva tridimensional das imagens, tendo a linha de chamada, dando o nome de cada mobiliário ou de cada eletrodoméstico que você está colocando, até mesmo para facilitar o cliente a entender quais são os equipamentos que estão inclusos naquele ambiente. Você já consegue fazer isso dentro do próprio layout também. Então, não só entender que o SketchUp ele gera modelagem, mas ele tem esse programa que auxilia
Ele Uhum. a te dar uma outra perspectiva, a te dar uma outra forma de trabalhar a modelagem, dentro Aham, do aham. aspecto da apresentação, da entrega do material, do projeto. Eu diria hoje, sinceramente, se alguém quer um programa, se é arquiteto, se é design de interiores, que assim, só quero aprender um, só quero mexer em um, eu falaria, vai para o Sketch. Eu diria. Sim, Lógico que se sim, você estiver sim. trabalhando numa escala muito maior, de edifícios muito grandes, de complexos, né? E tal, fica um pouco mais difícil, porque como você falou, Sim, hoje a gente precisa dessa interatividade entre, na verdade, essa forma de trabalhar no BIM, né? Que tem todas as disciplinas envolvidas, blá blá blá. Mas para alguém que está em design de interiores, que está em arquitetura, na forma mais residencial, na forma mais de interiores, eu sinceramente iria para o sketch. Eu começaria sim. E tem no outro sketch, ponto. Às entendeu? vezes tem gente que Porque ele. esquece que é assim, poxa, eu vou trabalhar no Sketch, mas se um cliente ele precisar de uma planta em DWG ou um profissional precisar de uma planta em DWG, chega gente, o Sketch consegue exportar em Você DWG. exporta. Você Dá. exporta. Então, Você você joga para o consegue gerar layout, a faz ela vista da técnica planta e joga, né? e você encaminha. Uhum, Tá? uhum. Então, você tem essa possibilidade também de exportar Para ele dentro. para outros formatos de arquivo. E Legal. aí eu vou tocar no ponto, né, que é necessário também falar, que é o custo. Né? Quando você pega uma Hum, licença do ArchiCAD, boa, uma bom, bem licença do falado. Revit, o São custo é muito alto. altos, né? É muito alto. Quanto o custo do SketchUp, a versão mais cara do Sketch, que é o SketchUp Studio, que já vem com renderizador, Uhum. ele Quanto custa, se tá? eu não me engano, acho que é 3.670 por ano. Esse Uhum. valor não dá, eu acho que não dá nem 3 meses de Revit. Porque Revit ele é um programa Entendi. com uma licença muito alta, e é uma licença anual também, Porque é isso que eu ia tá? dizer, é tudo hoje licença anual, né? O Não é ArchiCAD ele ainda comercializa vitalício, vitalícia. né? Ah, talvez Mais por isso exemplo, que ele esteja com mas o tanta. Revit ele é anual. E assim, é um Anual. custo, a gente bem sabe, é um custo elevadíssimo da Elevado. licença do Revit. Ele é um programa É. fantástico, Ele é né? Ele é muito um programa que dá legal. para trabalhar com o pessoal de engenharia, você ter essa Muito bom. compatibilidade com o engenheiro hidráulico, com o pessoal de elétrica e estrutura, ele é muito bom. Ele é excelente Mas mesmo. entenda Ele é que excelente. para Mas é quem, pra quem tem um escritório que é profissional liberal, ele tem um custo muito alto. muito alto, muito alto. É isso mesmo, você está certo, você está certo. Hoje o pessoal está muito atrás do ArchiCAD mais. A gente tem uma procura grande. Inclusive, gente, semana que vem a gente tem uma live aqui com a Fernanda Sim. de ArchiCAD. Eu quero até entender mais também do ArchiCAD, que eu não mexo ainda no ArchiCAD, mas E vou vou dar para uma dessas uma- turmas eu vou fazer um aula, mas eu não depoimento. consegui Eu vou dar parar. um depoimento. Porque, assim, eu Ah, fiz um curso de Revit uhum, há aproximadamente uns 3 anos atrás, uhum. né? E mesmo fazendo o curso, eu tive uma grande dificuldade de aprender a utilizar o Revit. O Tanto que eu Revit sempre falo assim, pô, gente, é eu aprendi a complexo. mexer eu aprendi a mexer no CAD e assim, meu problema com o Revit não é o programa de eu saber, poxa, eu saber tal função, saber tal comando. Meu Sim. problema era entender a metodologia de trabalho no Revit, que é Ele é completamente muito diferente. complexo. Ele é bem E complexo. aí E você tem que saber eu arquitetura para poder fazer. Revit, sim, eu digo. Ninguém entre para aprender Revit sem saber arquitetura. sim. E Porque uma aí o parede não é dois ArchiCAD, traços. Uma parede ela é construída com todos os saber elementos de uma todos, parede. entender parametrização, entender de como a É família, né, em cada complexo. Ele é ambiente ela se complexo. comporta, como é que você É. edita isso, se você quer Como é que algo é? mais. Por exemplo, poxa, eu quero uma parede com espessura diferente, de um formato diferente. Tem que Como é que. Não entrar é simplesmente desenhar, não é uma linha. Você não vai é uma inserir linha. todas as informações e parâmetros necessários para construir aquilo. O Revit Quando eu fui para tira o a tema se a ArchiCAD, pessoa sabe ou não sabe construir o negócio, é, viu? O Revit ali bota você quando à eu fui para o prova. ArchiCAD, né? O ArchiCAD, ele me deu, assim, sabe, uma leveza, porque quando eu olhei a interface do Ele é ArchiCAD, eu falei, mais. essa interface me é familiar. Aí, por que É, me é familiar? Me lembrou o SketchUp. Então, assim, isso. o SketchUp, ele me deu esse preparo Uhum, para eu conseguir mexer melhor no ArchiCAD. entendi, Porque quando entendi. você abre o SketchUp, ele tem uma interface bem simples, mas ao mesmo tempo ela é intuitiva. Uhum, uhum, Ela já te uhum. explica mais ou menos como é que você vai mexer. E ela tem essa proximidade com o ArchiCAD a nível de interface. Isso. Então, para mim, eu mexer no ArchiCAD foi muito mais rápido.
Eu chegar assim, isso aqui que eu tô vendo aqui no curso do ArchiCAD, isso aqui me lembra um pouco do SketchUp de como é. Então já sei como é que eu vou fazer. Então, é Exatamente. meio que você correlacionar os programas e Você vai conhecimentos ficando diferentes. familiarizado com Então, tudo isso, ele, já, ele te auxilia também nesse aspecto. Perfeito, perfeito. Ó, a N Arquitetura está dizendo, ArchiCAD é ótimo, mas para uma maquete eletrônica eu não largo mão do sketch do É do V-Ray. meu Concordo time. 100%. Ele é do meu Concordo time, ou 100%. seja, o ArchiCAD também é fantástico a projetar. Fantástico. Eu Exemplo, vou estar atualmente mexendo. eu só tenho projetado no ArchiCAD, não tenho utilizado o AutoCAD Uhum. mais. Mas assim, a parte de maquete, meu amigo, para fazer aquele detalhamento, E de ninguém uma forma mais destronou o simples e SketchUp tudo. ainda não. Ninguém, não. Eu Tanto acho que o que, pessoal que não conhece bem o SketchUp perde muito, porque não e aí aproveita, vem um cara. outro fator bem interessante. Há um tempo atrás, eu estava comentando com alguns alunos lá na universidade, Uhum. onde ele pergunta, poxa, Fábio, eu queria uma alternativa de tal programa, até por uma questão de custo, ou se existe algum programa mais open source, mais gratuito. Aí eu falei, gente, alguns você consegue alternativa. Dentro Uhum. do AutoCAD você consegue alternativa. Você tem o ZWCAD, você tem o BixCAD, você tem o QCAD, que são programas alternativos que você consegue utilizar Uhum. dentro da ferramenta CAD. Para quem quer trabalhar com BIM, além do Revit, você tem o próprio ArchiCAD, você tem o Brixis BIM também que trabalha com BIM. Uhum. Agora, o SketchUp, Ele é infelizmente ou único. felizmente, existe um programa similar a ele, chamado BrixCAD Shape. Eu já utilizei, mas não chega a 10% Do que do é que o o SketchUp é sketch. capaz de fazer. Sketch E olha que esse BrixCAD Shape eu utilizei por um bom tempo, que eu fiquei bem interessado, porque ele é gratuito, né? Uhum. Então, se todo mundo se interessa, poxa, um programa que é gratuito, eu não vou ter esse custo, né? Uhum. Mas o SketchUp, o nível de detalhamento que o SketchUp consegue fazer é É imbatível. imbatível. Não há Eu sou nenhum fã de outro carteirinha. software de modelagem Eu sou fã que de consiga carteirinha dele. proporcionar o que o SketchUp consegue fazer com aquela interface intuitiva. É. Tem um que você pode falar assim, cara, tem o Blender, tem o 3ds Max, que são Mas ótimos são, também, sim, mas são mais são muito mais complexos, né? robustos, mais É. complexos de mexer. Uhum. O SketchUp, ele já te dá uma interface, como eu falei, você já consegue entender na primeira olhada que você abre o programa, E tipo, isso poxa, é já sei bom que e para isso é fazer isso, ruim. Isso é bom claro, e isso é ruim, porque a porque pessoa isso pode acha que gerar um sabe. vício, isso pode gerar um vício, como a gente falou no início, Isso. pode gerar um vício, não, olha aqui na internet e tal, mas ele é uma interface amigável, fácil, mas procure entender todas as funções, Que você vai porque aí explorar isso vai te muito dar melhor um ele, cara. conhecimento muito mais preciso Uhum, dele. uhum, E ainda uhum. digo mais, se você conhecer a fundo o SketchUp, não vai fazer dele um programa difícil, muito pelo contrário. Você vai entender Não, que até as questões mais complexas de modelagem, o SketchUp ele executa de uma forma simplifica. muito mais simples. Ele simplifica, é. Agora, aquilo que eu falei, eu já peguei, a primeira vez que eu peguei no SketchUp, eu tentei fazer uma modelagem de um negócio, eu mesma, e eu já peguei modelagem de, às vezes, de estagiário, de alguém que está trabalhando com a gente, que você vai olhar, e aí você tenta fazer alguma coisa, quando você vê, tá tudo vazado para várias dimensões, o negócio não tem chão, tá, o pedaço da parede invadiu o Z, e aí o caos acontece, a pessoa Sim. enlouquece e não consegue fazer mais nada. Isso é uma base ruim. Então começou errado, cara. Eu já peguei modelagem feita e joguei fora e comecei. Porque eu falei, não tem como aproveitar isso que essa pessoa fez. Entendeu? Porque E tá às vezes todo. até entender o básico, né? É É. sempre quando você faz uma face no SketchUp, você Uhum, tem lá uhum, aquela face branca uhum, e você tem uma face cinza. uhum, Muita gente não sabe a diferença uhum. entre um e outro. Não sabe o porquê você tem que deixar sempre a face branca para cima, né? Para o Uhum. seu olhar de observação e não Sim. a face cinza, Uhum, né? Porque uhum, isso tem um fator que influencia até na própria renderização. E uhum, isso não percebe por quê? Porque aí falta o conhecimento mais profundo do programa mesmo. uhum, Que às vezes, uhum. poxa, beleza, ele já tem aqui na interface uma linha, um retângulo, um círculo, pô, já sei o que eu vou fazer. Mas calma, É, conheça direito o programa, é. né? Porque isso vai dar consequência na frente em outra coisa que você quer fazer que não vai conseguir. Ó, O Neto falou, perguntou aqui, só cheguei agora, essa live estará disponível para assistirmos depois em alguma plataforma. Vai estar aqui no Instagram, no Reels, né? Ele fica naquela abinha de Reels, ela tá lá, Sim. tá? Tá também que a gente falou sobre cenografia semana passada. Aliás, essa semana, segunda-feira.
E a semana que vem a gente tem o de ArchiCAD com Fernanda, que vem defender o ArchiCAD. Aí o Arquitetura falou, será que o Sketch 24 vai trabalhar com IA? Com inteligência artificial? Ó, todo mundo vai trabalhar com... Olha, Até a gente já está com inteligência artificial na cabeça, né? nativamente talvez, mas eu já digo, o Sketch já trabalha, tá? Porque assim, você tem hoje alguns plugins, algumas startups, né, que já promovem essa integração do Sketch com inteligência artificial. Eu lembro que apresentei um lá para os meninos, né, e estava também até minha colega lá, a professora Aline Cossenza, que quando eu mostrei isso para ela, ela ficou assustadíssima. Ela chegou, meu Deus, a gente vai perder nossa professora. Eu falei, não, vai auxiliar. Onde a inteligência artificial que eu mostrei para eles, você gerava uma modelagem, uma volumetria no SketchUp, e aí dentro desse plug de inteligência artificial, você inseria as informações que você quer que aquele projeto tenha. O estilo arquitetônico, acabamento, você descreve. Sim, eu já vi, e aí você clica em gerar. Ele automaticamente gera já as imagens daquele projeto renderizado no estilo que você quer. Então, atualmente você já tem esses programas em paralelo ao Sketch e que dialoga com ele. Entendi. Se o Sketch vai trabalhar nativamente, aí a gente ainda não sabe. Mas talvez trabalhe, porque atualmente o SketchUp ele já tem utilizado, por exemplo, dentro do próprio programa, a relação com realidade virtual, né, com fotomapeamento, né? O SketchUp 2023 ele tem dentro do Trimble Connect um comando onde você consegue mapear o mobiliário, sabe? Você utilizar a câmera do seu celular, porque ele tem o LiDAR, né? Se eu não me engano, acho que a tecnologia é essa. Ele mapeia todo aquele mobiliário, você joga essa informação para o Sketch, ele automaticamente modela. Né? Puta, que é bom demais, viu? Então, assim, bom demais isso. Ele já traz essas novas tecnologias. Você já migrou para isso? Migrar para o IA é um pulo. Eu acho também. Eu acho que já tá, né? É só que não é enfim, já tem uma inteligência artificial pesada já nisso aí, né? No próprio Sketch. Agora, você falou uma coisa, e o georreferenciamento para coisas maiores, ele faz também, né? Faz, e eu digo até que esse é um dos principais erros de quem trabalha com a modelagem no Sketch. Quer trabalhar, utiliza a sombra, a luz solar e esquece do fator do georreferenciamento. Às vezes o povo fala, não, mas eu coloquei lá o fator de horário e tudo. Eu sei, não, gente, tem o fator de localização. E o fator de localização do Sketch, ele te permite não só referenciar a sua modelagem, como se você quiser também inserir o seu terreno lá. Então você consegue já fazer esse mapeamento, inserir o terreno, já localizou e pronto. E um outro fator também, que nem todo mundo lembra, que às vezes o georreferenciamento, o povo lá na aba, clique em geolocalização. Mas você já pode deixar o arquivo do seu projeto georreferenciado. Né? Então você consegue configurar lá as informações do projeto e inserir a localidade daquele projeto. Então quando você faz isso logo de início, todas as outras funções que você queira trabalhar, vai estar sempre em cima disso. A interface de sombra, né, de luz solar. Atualmente o SketchUp 2023 tem um plug nativo que ele consegue fazer um mapeamento de ondas de calor na modelagem. Ele meio que tenta simular isso. Né? Então, quando você traz o georreferenciamento, você já traz essas informações. Né? E aí, quem quer fazer esse referenciamento, como já vi até alguma pergunta aqui, você trabalha com o Google Maps, né? Não. Hoje o SketchUp a gente usa o mapa do Bing, que é uma plataforma de mapeamento da Microsoft. Né? Você não consegue inserir o projeto diretamente no Google Maps, mas no 3D Warehouse você consegue colocar esse projeto lá e geolocalizar ele, georreferenciar ele. Então, quando você quer, às vezes alguém quer baixar um projeto, aí vai estar lá aquele ícone, aquele pingente de localização, isso quer dizer que aquela pessoa georreferenciou aquele projeto. Ele georreferenciou aquela modelagem. Então, aquela modelagem ela vai estar com as coordenadas daquele local. Tá? Então, hoje ele não tem mais, o SketchUp ele não tem mais essa integração com o Google, né? Como tinha na questão do mapeamento, mas você ainda consegue georreferenciar ele tanto dentro do projeto quanto você quer exportar o seu arquivo para o Warehouse.
Entendi, entendi. Júlia até complementou também que os curvas de nível também, que ele pega todas as curvas de nível do terreno, tudo, ele identifica isso tudo. Exatamente. É Ele consegue fantástico, cara. É tanto já fantástico. importar as curvas de nível, Aham. como uma coisa bem bacana também que o SketchUp Ó, eu faz, vou fazer é esse quando você... curso, viu? Tô logo te avisando. Você guarda minha cadeira lá, porque é Oxe, tanta vai coisa ser que você tá sempre falando que eu bem-vinda. nem tinha, que eu nem sabia. Não, E mas assim, desculpa, dentro da continua. modelagem da topografia, né, às vezes ela tem um terreno, né? O que o bem baiano chama, né? Tem uma pirambeira lá de terreno e eu quero assentar a minha modelagem. E aí, poxa, Fábio, mas eu assentei minha modelagem e eu queria fazer o aterro, ou então Aham, aproximar o terreno, aham, né, da modelagem, como se eu estivesse criando aham. lá o aterro topográfico. Você consegue fazer isso no SketchUp de modo automático também. Então, o Legal, SketchUp legal. ele já te dá essa facilidade não só de importar o terreno de topografia, Uhum, mas de você fazer essa linkagem da topografia com a sua modelagem. uhum, uhum. Porra. É isso que eu digo. Eu sou fã, sempre fui do sketch. Não domino muito, porque na verdade eu acabo que eu não fico muito no computador mesmo e tal. Mas eu toda hora eu falo, meu Deus, vou voltar a ficar mexendo, porque eu gosto dele. E eu acho que ele resolve todos os nossos problemas, sabe? É tipo, Sim, como eu falei, se você só quer saber um, porque também tem um detalhe, viu? Software é uma coisa, ou você usa o tempo todo, ou você esquece, você não sim, cria com uma toda certeza. habilidade, né? Então, o programa, é complicado. Se você trabalha com, tipo assim, é ArchiCAD, é Revit e é V-Ray ou é o Twinmotion. Se são eles que você usa o tempo inteiro, você domina. Então, você consegue, como você falou, saber o que é de cada um, né, o que é melhor de cada Exatamente, um e dominar aquilo. Mas se você começa, exatamente. usa um pouquinho do Revit, usa um pouquinho do ArchiCAD, usa um pouquinho do AutoCAD, você fica doido. Chega uma hora que você não domina nenhum deles e, enfim, e não consegue E aproveitar o melhor assim, de cada um. pô, Fábio, fiz o curso, mas eu não Uhum. consegui pôr em prática. Você tem que pôr em prática. Tanto que a Tem que ideia também colocar. do SketchUp na Na prática, né? prática, é pôr em prática. Você A gente vai. apresenta as funções, mas a ideia é, dentro dessas 10 aulas, né, fazer tipo uma proposta de mini oficina de projeto, Perfeito. onde você vai começar do zero o projeto até a parte final no layout, justamente para você ter essa metodologia de como você vai projetar no SketchUp. De você Passo a ter passo. realmente esse passo a passo. Uhum, Justamente para você uhum. imaginar assim, poxa, eu estou, né, fazendo essa modelagem aqui no curso, mas, poxa, quando eu for pegar um projeto, ou então eu tenho um Uhum, projeto de uma casa no AutoCAD, como é que eu passo isso e migro no SketchUp? Então, a uhum. ideia do curso é seguir essa lógica, né? Sim, De sim, como sim. você vai estar utilizando, em que momento você vai utilizar o SketchUp, né, dentro da sua fase projetual. E aí, claro que a cada aula você vai cada vez mais desenvolvendo essa Ganhando. modelagem e, em Aham. paralelo, aprendendo as funções que vai te dar essa base para construir ela. Aham, aham. Maravilha. Não, ele é um projeto fantástico, mas como você falou, a gente tem que ir vindo, tendo a dificuldade para poder fazer, né? Porque é aquela história, você pega um curso que não tem alguém do seu lado, você pegou a primeira dificuldade, você paralisa ali. Às vezes é uma Sim. bobagemzinha e que você não consegue sair dali, e aí já, primeiro já desanima, segundo trava tudo, e você não consegue, né, ir adiante. E aí, prática, prática, prática mesmo, né, buscar tirar as dúvidas. Menino, nosso tempo voou, cara, voou. Que isso? Ó, Eu, a gente vai é fazer o mesmo. seguinte, inclusive. Voou, já passou uma Eu hora. acabei de olhar aqui o relógio, né? Quando eu olhei aqui já é 8h37, cheguei, gente, eu achando que É, ainda ia dar 8 horas. pois é, me apropriar disso. Ou você usa o tempo todo ou esquece. É isso mesmo. Serve para tudo, a prática. Vou estudar sobre, me interessei. Quem sabe consigo melhorar meus treinamentos. Tá vendo, Marcos? O Sketch é um programa muito interessante. SketchUp é um programa muito interessante. E para várias coisas, né? Para várias coisas. Marcos trabalha na Bona, né? Que é a parte de produtos e tal, assim, uma linha enorme, uma marca super conhecida e tal. Que é fantástico, inclusive. Tem E live com ele, gente, no Instagram, no YouTube da Casa 500, ó, que a gente fez uma, 60 lives na uma pandemia, tem grande uma live massa dica com ele. que eu dou também no Mas, SketchUp, hum, né? E aí, eu vou dizer que quase que um conceito horizonte, né? hum, O SketchUp, por ele ter essa interface mais aberta, de você conseguir adicionar mais funções nele, isso faz dele, né, quase que um programa que você
aprende o SketchUp, mas existe a possibilidade de você aprender mais do que você pode fazer com ele. Então, se você aprendeu a mexer no SketchUp, conheceu todas as funções que vêm com o programa, ele já vai te dar um grande auxílio no desenvolvimento projetual. Mas hoje existem plugins, né, extensões para o SketchUp que facilita muito para funções bem específicas. Então, assim, pelo curso, ótimo, mas amplia esse conhecimento. Acesse as comunidades de SketchUp, olha, até mesmo no Instagram, você tem algumas pessoas que divulgam no próprio Instagram que trabalham com SketchUp, alguma ferramenta que vai auxiliar o próprio SketchUp, né? Você quer fazer tal coisa em específico que no SketchUp você faz isso, mas você quer fazer de uma forma muito mais rápida, outra de uma forma muito mais aprimorada, tentar um plugin que você instala no SketchUp, ele faz isso. Então, busque também aprimorar o programa, né? O programa ele se aprimora junto com você. Então, fazer o curso de SketchUp, ele é o primeiro passo para os outros que você precisa dar em seguida. Para os outros. E eu vejo uma coisa, né? Para encerrar, porque o tempo já correu, mas eu vejo uma coisa, principalmente dando aula na graduação e na pós, né? Na pós-graduação, inclusive, eu vejo que muita gente da área de projeto, tanto arquitetura como design de interiores e engenharia de uma forma geral e tal, mas principalmente esses de projeto, tem uma dificuldade de pegar a ideia que teve e mostrar isso para o cliente, ou fazer isso virar uma imagem, uma ilustração para poder fazer o outro entender o que ele está querendo. Então, eu vejo que tem uma grande dificuldade nisso. E aí, o sketch é essencial nesse auxílio, porque você consegue tirar aquilo que está só na sua cabeça e falar assim, eu sei como vai ser, vai ficar lindo, mas ninguém mais está enxergando porque está dentro da sua cabeça. Então, o sketch, com a facilidade dele, você consegue trazer isso para uma visualização externa à sua cabeça, da sua ideia, né? Então, eu acho que isso é bem interessante. Tanto ele se torna fácil de você apresentar a sua proposta, como ao mesmo tempo ele te ajuda a pensar um pouco mais daquilo que você está propondo. Sim, amadurecer aquela ideia, né? Porque como você tem aquela visualização imersiva, né, no SketchUp, então você monta seu layout ali, você olha e você chega assim, poxa, eu pensei dessa forma, mas será que se eu mudar de outro jeito, será que não fica legal? Né? E aí você consegue meio que brincar com essas possibilidades dentro do SketchUp. Né? E aí um outro fator que é bem importante, que o SketchUp você tem aquela visualização do todo da modelagem, mas você também pode gerar uma visualização interna, né? Que é aquela proposta muito mais imersiva do projeto, como se você estivesse dentro da modelagem. Isso também é muito importante para você ver como cada espaço, né? Cada ambiente, cada item de decoração, exatamente, ela está se comportando. Né? Então, ele te dá essa imersão e também te dá essa profundidade maior de como você vai trabalhar aquele ambiente. Sim, perfeito. Eu acho que isso é bem importante, principalmente porque as formações hoje de arquitetura e de design, elas acabam não desenvolvendo muito essa capacidade da gente pensar em 3D. Né? Porque assim, isso era muito desenvolvido a partir do projeto à mão, dos cortes, aquela coisa bem manual. Isso ajudava muito a desenvolver a capacidade imaginativa da pessoa que estava projetando em 3 dimensões. Né? E que hoje é muito mais complicado, porque você simplesmente desenha ali um negócio, o próprio troço automático já sobe um corte, já mostra a sua vista, já faz tudo, e você não precisa pensar muito, porque já tem uma inteligência artificial fazendo por você. E isso teve um prejuízo de que as pessoas não conseguem visualizar, mesmo quem trabalha com projeto, não consegue visualizar de uma forma rápida ou até precisa as 3 dimensões de uma planta baixa. Né? Exatamente. Então, o programa auxilia nesse déficit, vamos dizer assim, de uma visualização de ambiente, de 3D, de espaço interno, né? Que hoje, né? Assim, claro que é de pessoa para pessoa, mas eu acho que as próprias disciplinas das faculdades não ajudaram muito nisso em relação a esse desenvolvimento do próprio profissional olhar em 2D e ver 3D. Né? Porque o programa em si ele facilita, mas aí a gente pode cair naquele ato falho, né?
Pô, já que está facilitando, eu não mente preciso ter esse preguiçosa, critério, eu não preciso, sabe, ter o ter essa imaginativo. profundidade. Uhum. Mas assim, o programa ele não vai te dar uma noção espacial daquele ambiente. Ele não vai te dar uma noção de escala, né, sabe? Essa questão técnica, ela é sua, ela é Tem que prévia, ser. né? Então, Isso é assim, muito ele importante. vai, Ela quando você tem ajuda. essa noção, você potencializa ainda mais o seu uso dentro do SketchUp, né? Exatamente. Então, como a gente falou nessa própria live, ele não vai fazer Ah, nada sozinho, não, entendeu? não. Ele vai te auxiliar. Então, essa noção espacial, a noção dos fluxos dentro do ambiente, essa noção também de escala, ele é um conhecimento prévio, Técnico. né? Que É. dentro da modelagem você vai inserir essas Uhum. informações, É né? como se você checasse, né? Você volta ali e dá uma revisadinha se deu bem, se deu bom e tal, Perfeitamente, beleza, né? No perfeitamente. contexto geral. Mas realmente não é, ele não vai definir isso por você. Ele não vai definir, Com toda né? O certeza. distanciamento entre móveis, como você falou, os fluxos certos dos ambientes, alturas, enfim, toda essa parte de projeto em si, né? De Sim, sim. projeto em si, né? Foi a geometria descritiva, fantástica. É isso mesmo, isso, Neto. Noções espaciais que nos deu foi a geometria descritiva, que é fantástica, é isso Com mesmo. toda Só que hoje eu certeza. nem sei se tem mais na grade de geometria descritiva. Nem sei se mais tem na grade de arquitetura, por exemplo. Eu acho que também não, na grade básica de arquitetura. Eu Não acho que tem, sei. pelo menos lá na Tem? universidade tem. Não sei nem se tem, porque realmente é super importante, super Sim, importante. claro. O próprio desenho arquitetônico, à mão, eu quando dava, me ficava retado, mas eu botava para fazer tudo à mão, para poder entender essa coisa processual, né? No todo no pequeno, dentro de uma prancha, né? Enfim, Sim. E assim, é eu estava bem importante. recentemente conversando com os meninos, né, que eu até estava brincando, tipo, você, antigamente para ser arquiteto precisava desenhar, hoje não precisa, eu digo, não precisa sim. Entenda, você não precisa ser Claro, o Leonardo da Vinci, ah, desenhar é, perfeitamente, mas o desenho, ele vai te dar essa noção espacial, a noção técnica e também vai te estimular criativamente no projeto. Entendeu? exatamente, Você não exatamente. precisa desenhar uma forma assim, tão artística. Se você tiver o talento para isso, maravilha. É, Mas o que você precisa ter é esse domínio e esse estímulo sim, criativo, tá? sim, concordo Então, plenamente. esse é um ponto também fundamental. Por mais que É, tem gente fala assim, poxa, quando eu projeto, eu já vou logo pro 3D. Gente, é bom também você explorar outras questões, explorar o trabalho manual, porque o arquiteto, e até coloco também o design de interiores também junto, sim, ambos são artistas, sim. né? A gente projeta casas, a gente decora, mas a arte nisso, né? E a arte é você É. estimula, entendeu? É um Eu processo acho criativo. claro, cada um tem um projeto, um processo criativo e tal, mas eu acho que uma planta baixa tem que ser muito bem definida antes de ir para o 3D. Com A toda planta certeza, baixa é onde claro. está a base de todo o fluxo, como você falou, Sim, de todos os distanciamentos, de toda a conexão entre os espaços, enfim, tá tudo na planta baixa, né? sim, sim. Depois você vai para o 3D aí com isso dominado, né? Depois que você estudou. Inclusive, eu não acho, aí vai de cada um, e também não vou me entrar, porque a gente já passou do tempo há muito tempo aqui, mas a apresentação de projeto, eu não gosto muito de estar apresentando primeiro momento para o cliente um 3D. Eu prefiro definir espaços em planta baixa, bater esse primeiro martelo com ele, depois vir, porque o 3D ele vai distrair as pessoas. Mas eu não gostei disso aqui que é azulzinho. Isso aqui devia ser pedra. Isso aqui. E aí começa a questionar e a discussão em torno de especificações, enquanto que a discussão inicial é da concepção de projeto, né? Do Sim. briefing de projeto, da concepção dos espaços. E aí, quando você vem com 3D, você desvirtua essa primeira. Bom, na minha cabeça, tá? No Sim, sim, meu, sim. cada pessoa vai trabalhar de uma forma, mas eu acho muito mais eficiente e acaba acertando muito mais no ponto do que o cliente deseja quando você começa uma discussão de projeto assim, em planta baixa, Sim. do que em detalhe de 3D, entendeu? Se a luz está assim, se deveria ser amarelo ou azul, enfim, Porque, etc. querendo ou não, você precisa resolver a questão dos fluxos primeiro. E Uhum, aí, uhum. eu posso dizer que até o próprio Sketch ele te auxilia Isso, nisso, porque às isso. vezes você consegue gerar ali uma planta de layout, né, Uhum. humanizada, né,
que se torna até didático para você. Então, você Sim, traz aquela vista em planta para o cliente, mas ali já tem todas as texturas, já então tem você já texturas, consegue cores, já apresentar consegue. Uhum, para ele todos os fluxos, mas ao mesmo tempo você já traz ali as informações, né, muito mais de textura, de cor, de uhum, material, já incluso também no SketchUp. Então, às perfeito. vezes, quando a gente pensa no SketchUp, aí fala, pô, modelagem 3D, mas a parte É só 2D também, o SketchUp ele te auxilia. ele é legal, com certeza. Ó, Marcos falou arte técnica, isso aí é uma arte e técnica, tem que ser as duas coisas, o arquiteto, não pode ser nem para um lado nem para o outro, tem que ser bem nos dois. E também, realmente, no 3D eu acho que é botar o carro adiante dos bois, porque a gente precisa definir. E olha, eu vou dizer, viu? Sinceramente, tem muita planta baixa que deixa a desejar, mas muita, não é pouca não. O que a gente vê por aí é falta de tempo, de hora em cima de estudo de planta baixa, sabe? Porque Sim. 3D, gente, é uma coisa que eu falo o tempo inteiro. 3D, se você é arquiteto, você não quer, não domina, não vai, você contrata alguém e faz um ótimo 3D. Mas o seu desenvolvimento de projeto, a sua planta baixa, os fluxos, as definições de projeto, tem que ser tomadas por você. Não é o 3D que vai tomar, né? Exatamente. Ele, Então, o 3D ele tem até a ele... capacidade de te auxiliar a enxergar melhor esses Uhum, fluxos, enxergar outras questões, né, que afetam o projeto, como a questão de uhum, iluminação e tudo. uhum, Ele vai te dar essa base também. claro. Mas a gente não pode esquecer do principal, Que é o que projeto. é você, que é o É o projeto, que é projeto, você né? desenvolver todo o pré-dimensionamento, como é que vai ser cada ambiente, de que maneira cada ambiente vai estar disposto, Ainda mais entendeu? porque você falou uma coisa, você falou uma coisa importante. Você, por exemplo, se interessou por arquitetura depois de modelagem. Você podia ser só um profissional de modelagem. Isso não te Sim, fazia arquiteto. Saber fazer um exatamente. 3D fantástico não te fazia arquiteto. Porque assim, Entendeu? quando eu Então, conheci o isso é importante a gente SketchUp, ver. o meu, o meu O seu acesso ao objetivo era SketchUp era uma outro. modelagem de um modo mais amplo. Sim, Só que claro. essa modelagem de modo mais amplo me mostrou a arquitetura. Isso, Aí eu entrei na isso, arquitetura. Né? isso. Então, assim, foi quase que o Mas, processo inverso. Então, assim, é, mas claro que existe alguns que eu chego, não, eu manjo aqui de modelagem, vou ser modelador, né? pronto, E claro. aí, ok, mas Não assim, é arquiteto. entenda que Não é o designer de arquiteto interiores, ele tem uma entendeu? outra função, ele tem um outro conhecimento, né? Que o 3D Exatamente. vai te auxiliar, mas ele não é Pois é. tudo. É o que Neto falou aí, né? Quem resolve o projeto é o arquiteto. Não é no 3D, não Exatamente. é inteligência artificial. O projeto é o arquiteto. O resto é ferramenta. Ferramenta de estudo, ferramenta de apresentação, é ferramenta de representação, enfim. São É auxiliares. ferramenta. Auxiliares ao que vai. É que às vezes as pessoas falam assim: ah, qual é o programa que você usa para fazer projeto de iluminação? Eu falo: ah, esse aqui, ó, é minha cabeça. É toda a informação que eu tenho, que eu processo e vou fazer meu projeto de iluminação. Agora, como eu represento isso, tem várias formas. Agora, Sim, para desenvolver o projeto, que eu uso é essa ferramenta daqui, né? Minha cabeça, meu conhecimento técnico, meus estudos, enfim, é tudo que claro. eu processei nesse tempo todo, né? Em todos os projetos, né? Porque, engraçado, muita gente pergunta de iluminação, né? Eu dei aula de iluminação há muito tempo também. Enfim, cara, vamos ter que parar. 1 hora e meia de live, né? Esse negócio está louco. Gente, ó, seguinte, quem se interessa por sketch, quem se interessa por 3D, modelagem e tal, a gente está com esse curso na Casa 500, já tem há bastante tempo e tal, e Fábio está começando uma turma agora em início de outubro, né, Fábio? É Dia dia 3. 3 de Dia outubro. 3. Começa uma turma, ainda tem algumas vagas, não muitas, porque são poucas pessoas na sala, justamente porque, como ele falou, vai tirando a dúvida, né, junto com o aluno, tá ali acompanhando, então tem que ser pouca gente para poder ter esse apoio total, né? SketchUp na prática, não é só teoria, é base de teoria e mão na massa para poder aprender mesmo, tá? E assim, se vocês conhecem alguém que queiram e tal, manda essa live para o pessoal assistir, entender melhor o que é SketchUp, entender melhor como é que esse processo acontece. E vocês já viram aí que o cara é fera, né? Então, E é tá com tendo ele que a gente quer postagens aprender. aqui, né, da Casa 500, que não é só, olha, no curso a gente também Muitas está trazendo algumas postagens. dicas, né? Estamos trazendo dica, um monte de coisa de SketchUp aqui que a gente sempre trouxe, agora a gente está intensificando de novo. Fábio também está fazendo para a gente várias dicas rápidas, né?
pílulazinhas de conteúdo aí sobre o sketch. Enfim, estamos aqui. Vamos abrir uma caixinha de pergunta. Abre você aí, Fábio, também. Fábio e Prof. Mila arrasa. Oi, gente, live maravilhosa. Cara, apareceu tanta gente aqui, é que a gente não consegue falar de todo mundo, mas apareceu tanta gente aqui que eu não vejo há um tempão. Um monte de aluno meu que foi de pós ou de graduação. Que saudade de vocês. Saudade, viu? Que bom ter todo mundo aqui. Um monte de gente aí, já falei nome, mas assim, muita gente mesmo. Fui vendo aqui. Às vezes o negócio trava, não aparece todo mundo, né? Sim. Mas eu vi muita gente aqui que tem um carinho enorme, tá? Bom demais ter vocês aqui. Fábio, obrigada. Eu Obrigada que pelo seu agradeço, tempo, Mila. por esse seu conhecimento, de compartilhar com a gente, tá? Vamos abrir uma caixinha de pergunta. Vou botar aqui no Casa 500. Você bota também lá, quem quiser me perguntar mais coisas sobre sketch. Enfim, e vamos nessa, tá bom? Vamos sim. Então tá, gente. Boa noite, boa noite. Obrigada demais por vocês aqui. E vamos aí, porque quanto mais a gente tiver, né, assunto de sketch, a gente vai Vamos. E indo, manda para eu quem se espero essa turma interessa. toda lá no dia 3. Pra Isso, gente essa turma toda. compartilhar e aprender junto do SketchUp. Porque por mais que eu esteja Exatamente. lá na frente, vão estar aprendendo juntos. Sempre Vai tem estar algo aprendendo. a mais no SketchUp pra gente aprender. Obrigada, obrigada a vocês, obrigada aqui pela live, obrigada, Vitória, maravilha ter vocês aqui, é bom demais, ótima live. Ô, gente, que bom, obrigada, obrigada. Semana que vem a gente tem sobre sketch com Fernanda Brandão. Mas fica com a gente no Instagram, tem um monte de coisa, vamos estar botando, né, Fábio, um monte de coisa de sketch. Sim, E eu claro. quero todo mundo lá no curso de sketch da Casa 500, porque Com toda eu vou certeza. fazer o impossível para me programar. Não sei se eu vou conseguir o tempo inteiro, mas eu vou me programar para ver se eu entro nessa turma mesmo, porque já tem um tempinho que eu não mexo, tô vendo que tá cheio de coisa boa aí no sketch. Cheio de Bastante novidade. E olha que né? entre 2022 e 2023, ainda assim tem novidade bem boa, viu? Eu fiz o curso há muito tempo. Não falar de data, não. É muito data. Pô, a Casa 500 está fazendo esse mês 8 anos. 8 anos, cara. Uau! Eu acho que eu fiz no início da Casa 500. Quando abriu a Casa 500, a gente tinha um curso de sketch já com o Arthur e tal. Eu fiz lá no iniciozinho. Então, tem tempo que eu já tô com o sketch aí no dia a dia, né? Já vamos atualizar com a turma. Vamos embora. Beijo grande, gente. Boa noite. Semana que vem a gente tem mais. E fica com a gente aqui no Instagram, que a gente vai abrir caixinha de pergunta e tal. E vamos movimentar aí sobre o SketchUp. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço, Mila. Gente, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.